Esse momento é um momento muito especial. Eu estou olhando para vocês e eu me sinto transportado em espírito aí com vocês. Quando eu vi vocês na tela, eu quero dizer que eu fiquei emocionado, porque nós temos tantos anos de caminhada juntos, e é com alegria que eu vejo que nós estamos continuando a nossa jornada. Isso é de grande valor para nós e também de grande valor para o Senhor. Buscando diante de Deus o encargo para essa comunhão de casais, o Senhor falou comigo a respeito da aplicação da palavra profética, por isso o tema se tornou a família que é do alto. A palavra que temos recebido é uma palavra muito especial. É uma palavra do final dos tempos e existem alguns pontos que desejamos penetrar como casal nessa palavra que Deus tem dispensado à sua igreja, uma palavra para esses tempos finais. Primeiramente, nossa origem é o alto. Nós somos do alto. Segundo, nosso destino é o alto. Quando estamos falando sobre esse assunto, temos que nos ver como um casal cuja origem é o alto e cujo destino é o alto. E pelo fato de ter essa visão, esse casal tem uma atitude. Esse é o terceiro ponto. Primeiro, a origem. Segundo, o destino. Terceiro, a atitude, que vai ser a ênfase da palavra dessa noite, a palavra de preparação para sábado e domingo. O quarto ponto é a felicidade que vem do alto. Um casal deve saber que a ele pertence a felicidade que vem do alto. E o quinto ponto que nós iremos abordar durante essa comunhão de casais é a realidade do alto em nossa casa. Então são 5 pontos: a origem, o destino, a atitude, a felicidade e a realidade. Esse é o impacto que a palavra profética tem que causar em nossa vida familiar. Precisamos saber que para concluir essa era, o Senhor precisa de nós, muito mais do que indivíduos, precisa de nós como casais, como famílias. E a nossa percepção, a percepção que devemos ter junto com o nosso cônjuge, é que nós temos uma jornada que é para o reino. Nós estamos andando, caminhando aí, é para o reino, andando juntos para o reino. E queremos juntos alcançar o reino. Nessa noite, nós vamos enfatizar a questão da nossa atitude pelo fato de termos tal visão e revelação a respeito do alto. Eu creio que todos nós temos um desejo de falar como o apóstolo Paulo falou
no fim da sua jornada, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu creio que é anelo de todos nós podemos falar isso. E como casais, nosso desejo é que esse versículo seja aplicado no plural. Nós combatemos o bom combate, nós completamos a carreira e nós guardamos a fé. Isso quer dizer, é no plural, juntos. Porque estamos juntos nessa jornada e juntos temos essa comissão de Deus. Paulo pôde falar isso que está em 2 Timóteo 4, 6 a 8, porque um dia ele teve uma atitude e ele registrou essa atitude para nós. E essa atitude está em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Primeiramente, nós vamos ver o versículo 12. Preste atenção, Paulo pôde falar que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, porque ele teve uma atitude na sua vida, e essa é a atitude que nós devemos também ter como um casal, para que um dia possamos falar a mesma coisa que Paulo falou. Filipenses 3,12 diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo diz uma coisa de uma maneira muito clara: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo falou aqui, eu não sou perfeito, ainda tem muitas coisas diante de mim, correto? Eu não recebi tudo, mas eu tenho uma atitude. Eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Agora, aplicando essa palavra para a realidade de um casal, nós temos então que fazer a pergunta: nós, como casal, já recebemos tudo que temos de direito? Já temos recebido tudo o que Deus deseja dar para nós? Nós já atingimos uma perfeição como casal? Nós precisamos estar cientes da nossa verdadeira condição. Se eu não tenho conhecimento da minha condição, eu permanecerei parado. Mas, nesses tempos finais, nós não podemos ficar parados. Precisamos saber que há muitas coisas ainda que Deus preparou para nós, que nós ainda não ganhamos, que nós ainda não recebemos. Que a nossa vida familiar, que a vida como casal, ainda tem muitas bênçãos ainda por vir, e experiências novas, muitas riquezas ainda por vir. Pode ser que você já esteja casado 40 anos, 50 anos, mas eu quero dizer, há muita coisa ainda que nós precisamos ganhar e que Deus preparou para nós. Então, essa afirmação de Paulo,
Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Essa também deve ser a percepção de nós como um casal. Essa deve ser nossa atitude. Então, qual que é a atitude? Eu vou prosseguir. Prosseguir para quê? Prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aqui Paulo faz uma afirmação de grande impacto. Ele diz, um dia Cristo me conquistou. Cristo me conquistou para que eu pudesse conquistar algo. Cristo me conquistou para uma missão, para uma meta, para algo muito especial. E aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta: por que Cristo me conquistou? Por que Cristo conquistou meu cônjuge? Você já fez essa pergunta? Senhor, por que um dia você me salvou? Por que um dia você salvou o meu cônjuge? E Senhor, por que você nos uniu? Por que, Senhor? Eu quero fazer a seguinte pergunta: Cristo uniu você simplesmente para que vocês casados pudessem um dia ter filhos, comprar alguns imóveis, trabalhar e depois morrer? É isso? Essa é a razão pelo qual vocês foram salvos? Por que vocês estão casados? Para que é? Por isso, essa atitude de Paulo é muito importante. Deus quer ganhar uma família que é do alto. E existem alguns versículos na Bíblia que mostram para nós. Eu vou citar somente alguns. E ver por que o Senhor nos conquistou e qual a realidade dessa conquista de Cristo em nós. E o que é que o Senhor quer que nós conquistemos. Romanos capítulo 6, versículo 4, diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha só, aqui nós temos algo a respeito da razão pelo qual o Senhor nos conquistou. Um casal conquistado pelo Senhor. Um casal que é do alto, vive em novidade de vida. E eu quero dizer, viver em novidade de vida como casal é um dos itens mais importantes da vida do casal. Porque hoje, quando nós olhamos para a vida de um casal e ouvimos muitas vezes os problemas que acontecem, é que falta novidade de vida. A vida do casal é uma vida de rotina, de tradição, está tudo no automático. Não tem novidade de vida. O que quer dizer não ter novidade de vida? O marido se tornou um marido velho, a esposa se tornou uma esposa velha. Enquanto que, na verdade, todo dia deveríamos ter um marido novo e uma esposa nova. Novidade de vida. Mas essa novidade de vida, esse versículo nos diz claramente: sepultados com ele na morte pelo batismo e ressuscitado com ele pela glória do Pai. Aqui nós podemos ver, essa é a transferência. A morte e a ressurreição é a transferência para o alto. E essa transferência para o alto traz para nós
novidade de vida. Já ganhamos isso? Estamos buscando isso? Paulo, então, ele conta coisas. Diz assim, eu sei o que eu preciso conquistar, porque um dia Cristo me conquistou para que eu ganhasse isso. O Senhor nos uniu como casal para que nós vivamos isso. Isso quer dizer que nessa terra existe uma família que é do alto e tem uma característica: vive em novidade de vida. E aí podemos ver como na nossa vida há muitas coisas que precisamos buscar. Eu não posso ficar contente com a minha situação atual. O casal não pode ficar contente com a situação atual. Tem que buscar, porque tem muito mais. Um outro versículo, também para nos dar um ponto a mais, Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, aqui tem um ponto preciosíssimo: conformados à imagem de seu Filho. Você percebe um casal conformado à imagem de Cristo. Marido conformado à imagem de Cristo. Esposa conformado à imagem de Cristo. Aí nós percebemos o quê? Nós percebemos uma coisa: o que é do alto leva à imagem de Cristo. Correto? Isso é de grande importância e precisamos perceber. Agora, vamos para um outro ponto a mais. Há muitos pontos, mas eu só vou citar alguns. Está bem? Atos 9:15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Uma família que é do alto é para testemunhar, é para levar o nome do Senhor, é para levar outros também para o alto. Amados casais, quando nós aplicamos a palavra profética, quando nós percebemos o que é ser do alto, o que Deus preparou para nós, aí nós vemos que existem tantos pontos em nossa vida que nós precisamos avançar, nós precisamos conquistar. Essa é uma atitude. Paulo diz, eu vou conquistar aquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Eu não tenho uma atitude passiva, então não podemos ter uma atitude passiva no nosso casamento. Principalmente agora que estamos vivendo os momentos que antecedem a volta do Senhor. Precisamos ser ativos nessa busca. Em Atos 9:16 também nos diz, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Uma família que é do alto sofre pelo nome do Senhor, sofre pelo que é do alto. Então, estamos aqui vendo várias porções, correto? E precisamos perceber o que está no coração de Deus.
Agora, como casal, nós temos um outro versículo que fala de uma maneira mais explícita. Isso é Gênesis 1:26, a primeira parte. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Está vendo? O Senhor um dia nos conquistou, para que um dia nós pudéssemos ter a imagem, semelhança e o domínio. E ainda Gênesis 1:28, que é também de grande importância, porque isso está no plano original de Deus. Esses são versículos que nós nunca podemos esquecer. E Deus os abençoe, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes, etc, etc. Está vendo? Nós fomos ganhos para sermos fecundos, para multiplicarmos, para enchermos a terra, para sujeitarmos a terra e dominarmos. Em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nós fomos conquistados para cultivar e guardar o jardim de Deus. E há muitos e muitos outros versículos. Eu somente citei alguns. Por que eu citei alguns? Porque como um casal nós precisamos ver que nós não ganhamos ainda tudo que nós temos de direito. Nós temos direito a ganhar muito mais. E por isso precisamos ter uma atitude, sair para conquistar aquilo que é nosso, aquilo que Deus quer dar para nós. E aí, vamos para um ponto muito importante. A minha casa. O que Deus quer fazer com a minha casa? Vamos ver 2 Samuel capítulo 7, versículos 2 a 5. Disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Por que estou citando esse versículo? Porque nós, muitas vezes em nosso coração, nós temos esse desejo. Eu quero edificar a casa de Deus. Nós queremos edificar a casa de Deus, não é isso? E esse sentimento é muito positivo e esse sentimento é muito bom. Tanto que Natã falou, vai, faz tudo que está no teu coração. Mas, de noite, o Senhor falou para Natã, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Então está dizendo, Davi, você vai edificar casa para mim? 1 Crônicas 17:4 diz, vai, dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. Daí você também vai perguntar, Miguel, o que você está falando? Que nós não devemos edificar a casa de Deus? Não, vamos então continuar. 2 Samuel 7, versículo 11. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor,
te fará casa. Aqui nos é mostrado um princípio muito importante. Que para nós conquistarmos aquilo para o qual o Senhor nos conquistou, é claro, o Senhor nos conquistou para que nós pudéssemos edificar casa para Ele. Não há dúvida quanto a isso, mas vamos ver a ordem das coisas. Antes de nós edificarmos casa para o Senhor é que nos fará casa. Olha só, 2 Samuel 7,11. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Vai fazer de você a casa. Te fará casa. Para que você possa fazer a casa de Deus. É a consequência, tá vendo? Então a primeira coisa que precisamos fazer é permitir então que Deus trabalhe em nós. E é por isso que daí ele levanta Salomão. Isso vocês podem ver em 1 Crônicas 22, versículos 7 a 10. Mas versículo 9 diz: eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Por isso, nesses momentos finais, nos momentos que estamos vivendo agora, o irmão Pedro compartilhou conosco que, a partir dessa conferência, ele falará sobre edificação. Inclusive, nas mensagens que ele liberou, ele já citou essa parte. Aí, nós precisamos perceber uma coisa. Se eu deixo Deus trabalhar em mim, eu vou trabalhar para Deus. Se eu deixar Deus trabalhar em mim e em meu cônjuge, fazendo de nós casa, nós edificaremos casa de Deus. Está vendo? Por isso que precisamos ver. Tem tantas coisas ainda que nos faltam. E o que precisamos fazer? Precisamos nos abrir para que o Senhor venha e trabalhe em nós. Precisamos permitir, precisamos pedir ajuda. Se nós não conseguimos avançar, precisamos pedir ajuda. Olha só, continuando daí o versículo de Filipenses, agora no versículo 13 de Filipenses 3, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Aqui nos diz algo muito importante. Eu tenho que aprender uma coisa. Se eu não alcancei ainda, tá? Eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de mim estão. Então, eu tenho que perguntar para o meu cônjuge, nós dois juntos, um devemos perguntar para o outro. Nós já alcançamos tudo? Pergunta para o seu cônjuge. Nós já alcançamos tudo? Alcançamos tudo? Alcançamos já o que o Senhor quer? Se não alcançamos, daí ele aqui diz, uma coisa faço. Aí eu tenho que falar com o meu cônjuge, nós dois precisamos agora fazer algo. Esquecer as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão. Você sabe que essa frase, uma coisa faço, ela aparece em alguns versículos da Bíblia. E se você fizer uma conexão desses versículos,
você consegue perceber o que Deus quer que nós façamos. Então, olha só, Filipenses 3,13 diz: uma coisa faço, o que é? Esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós, não é? Bom, vamos ver Lucas 10,42. Lucas 10,42 fala de Maria, Marta, né? Quando o Senhor foi para a casa delas. Daí o Senhor diz o seguinte: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, uma coisa precisamos fazer. De acordo com Filipenses 3,13, o que eu devo fazer? Eu devo esquecer das coisas que para trás ficam e correr para as que diante de mim estão. De acordo com Lucas 10,42, uma coisa eu devo fazer. Eu devo escolher a boa parte, que é estar aos pés do Senhor para ouvir o Senhor. Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4 é um outro versículo que diz uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha só. Eu acho esse versículo maravilhoso. Você tem que falar para o seu cônjuge, uma coisa nós devemos fazer. Devemos pedir ao Senhor e devemos buscar, que é morar na casa do Senhor, contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha só, um viver, como é o viver? Juntos. Juntos devem pedir, juntos devem buscar, juntos devem morar na casa do Senhor, juntos devem contemplar a beleza do Senhor e juntos devem meditar. Está vendo? Um outro versículo que fala uma só coisa. Lucas 18, 22. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Aqui nos mostra, juntos, vocês devem dar o que um dia Deus deu a vocês. Dar para outros. Consegue perceber esse ponto? Como isso é algo importante? Então, quando Paulo diz uma coisa eu faço, e essa é uma coisa, de acordo com todos esses versículos que nós mencionamos, juntos devemos fazer. Juntos devemos nos esquecer das coisas que para trás ficam, devemos avançar para as que diante de nós estão, juntos devemos escolher a boa parte, que é estar sempre aos pés do Senhor, juntos devemos pedir ao Senhor, juntos devemos buscar, juntos devemos morar na casa do Senhor, juntos devemos contemplar a beleza do Senhor, juntos devemos meditar. E juntos nós devemos dar o que um dia nós ganhamos e recebemos de Deus. E aí, o que nós precisamos ver? Essa busca. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Você está esquecendo para as coisas que atrás ficam e correndo para buscar as que diante de vocês estão?
O que não pode ocorrer é o que está em Lucas 14, versículos 15 a 20. O que não pode ocorrer? Olha só o que Lucas 14, versículos 15 a 20 nos mostram. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Sabemos que esse é o Senhor. Ele coloca diante de nós uma grande ceia, muita coisa. E convidou a muitos. Nós fomos convidados. Cada casal presente aqui foi convidado. Nessa grande ceia, olha só, há uma grande ceia colocada diante de nós. Versículo 17, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Vem, está tudo preparado, vem e desfruta. Versículo 18, não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, eu vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Olha só, o Senhor colocou diante deles uma grande ceia. Ninguém foi. Por quê? Porque tinham outras coisas para fazer. Por isso que quando nós estamos levantando esse assunto, você já ganhou tudo? Claro que a nossa resposta vai ser não, nós não ganhamos tudo. Agora o Senhor colocou diante de nós tudo. Nós vamos buscar ou nós vamos dar desculpas? Nós vamos deixar de buscar. Em Lucas 9, 57 a 62, fala daqueles que falaram com o Senhor sobre seguir o Senhor. Lucas 9, 57 diz: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui nos mostra que seguir o Senhor tem preço. Aquele primeiro que diz: seguir-te-ei por onde quer que fores, o Senhor diz: pensa um pouco. Você vai me seguir, mas eu não. A raposa tem seus covis, a ave do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, eu não tenho nada nessa terra. Você ainda vai querer me seguir? Aí nos mostra uma coisa: nós seguimos o Senhor por causa das coisas da terra ou por causa do céu, das coisas dos céus, por causa do que é do alto? Qual é a razão de nós seguirmos o Senhor? Por que nós casamos? Por que nós nos casamos? Por que Deus nos uniu? Foi para as coisas da terra ou para as coisas do alto? Seguir o Senhor tem um custo. Agora, o outro disse: permite ir primeiro sepultar meu pai e tal. Eu quero aí fazer uma aplicação rápida. No versículo 59 diz: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E o terceiro, aquele, disse assim, no versículo 61,
O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Aqui nós podemos ver, são esses que querem seguir o Senhor, mas sempre tem uma outra coisa em primeiro lugar. Seguir o Senhor está sempre em segundo lugar. Qual é o caminho que Deus nos dá? É esquecer das coisas que para trás ficam e correr para as que diante de nós estão. É assim que um casal deve prosseguir, certo? E aí, Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A soberana vocação é chamamento do alto. Isso quer dizer, eu esqueço as coisas para trás porque eu tenho um alvo. Eu tenho as coisas que diante de mim estão. Eu tenho um chamamento do alto. E aí eu percebo que o meu chamamento é para ir ao alto. Foi o que nós falamos logo na introdução. Nós somos nascidos do alto. E nós estamos indo numa jornada para o alto. Nascido do alto, tendo como destino o alto. Essa tem que ser a característica do nosso casamento. Nosso casamento surgiu do alto. É para nos levar para o alto. E aqui nos mostra que nós precisamos esquecer as coisas que para trás ficam. Nós estamos relativamente ainda no início do ano. Eu tive comunhão com uma igreja, os irmãos na virada do ano, eu falei com eles. Não adianta nós entrarmos num ano novo sendo uma pessoa velha. Se somos novos, todos os dias serão novos. O que é esquecer as coisas que para trás ficam? É buscar o que é novo. O grande problema é que nós permanecemos no que é velho. Sabe, eu tenho medo é que tem tanto que haja muitos problemas velhos ainda no relacionamento nosso e estão ali, não foram tratados. Nós não permitimos Deus fazer do nosso relacionamento um relacionamento novo. Nós não permitimos que Deus faça de nós um casal novo. Por isso que nessa primeira comunhão, dessa comunhão de casais, nós estamos falando nossa atitude. Esqueça as coisas que para trás ficam. Corra para as que diante de nós está. Certo? Apocalipse 21:5, o nosso Senhor diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus quer fazer tudo novo. Casamento novo, relacionamento novo, cônjuge novo. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então precisamos ter atitude de Paulo. Então eu tenho que falar para o meu cônjuge, eu tenho que falar assim: que tal nós dois esquecemos as coisas que para trás ficaram e correr para aquelas que diante de nós estão? Isaías 43, versículo 18 a 19, diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz.
Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esse versículo de Isaías 43, 18 e 19 nos mostra: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O Senhor está falando para nós: esqueça o passado. O Senhor está fazendo algo novo. Mas Isaías 43, versículos 16 a 17, isto é, 2 versículos antes dessa porção que nós lemos, diz o seguinte: assim diz o Senhor, que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Versículo 16 e 17 falam do quê? Falam do que o Senhor fez com o faraó e seu exército. Mas você pode perguntar: mas não há uma contradição aqui? Versículo 16 e 17 nos mostra o que o Senhor fez no passado, e o versículo 18 e 19 diz para nós não nos lembrarmos das coisas passadas, nem considerarmos as antigas. Não há uma contradição? Não há uma contradição, porque esses 4 versículos nos mostram um princípio. Nós devemos sempre nos lembrar da maravilhosa obra da redenção do Senhor. Disso nós nunca podemos esquecer. Precisamos nos lembrar, precisamos falar da maravilhosa obra da redenção. O que Deus fez em mim, em meu cônjuge, do que Deus fez em minha família. Então, não se lembrar, é não se lembrar do quê? É não se lembrar do fracasso, não se lembrar do pecado, não se lembrar das nossas derrotas, porque nós não vamos permitir que essas coisas nos prendam. Não nos lembrar das brigas, das discussões que tivemos, não nos lembrarmos das feridas que causamos uns aos outros, um cônjuge ao outro. Não permitimos que essas coisas do passado nos prendam. A questão é: não vou deixar as minhas falhas me prenderem. Eu vou jogar tudo para trás e nós vamos começar algo novo. Nós vamos viver o que é do alto. Eu não vou deixar o desânimo, a falta de esperança dominar o nosso relacionamento. Porque o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Amados casais, o Senhor falou para nós palavras proféticas a respeito do alto. E o Senhor falou esperando de nós uma reação. Deixamos as coisas que para trás ficam, e para corrermos para aquelas que diante de nós estão. O Senhor está fazendo algo novo e nós vamos crer. Diga para o seu cônjuge: vamos esquecer o passado, vamos começar algo novo. Porque o Senhor é aquele que está no trono fazendo novas todas as coisas. Nessa noite, o Senhor vai ganhar um novo casal, que somos nós. É isso que está no coração de Deus. Então, essa é a palavra de introdução. E amanhã nós continuaremos a penetrar daí nas coisas ligadas ao alto, na nossa vida familiar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.